Olá a todos, todas, sejam bem-vindos e bem-vindos. Este é o canal do YouTube do projeto Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui para mais um vídeo sobre os estudos iniciáticos das escolas antigas. Esse ano estamos estudando as tradições védicas, o hinduísmo. Então, sejam muito bem-vindos. Se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, é com muita alegria que estamos aqui. E temos aqui no canal a playlist dos estudos que desenvolvemos o ano passado sobre o Egito Antigo e esse ano sobre a Índia Antiga. Então, sejam bem-vindos. Deixa aí o seu ok, o seu joinha, o seu like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Envie para seus colegas se o que estamos divulgando aqui nesse canal faz sentido para todos nós. Então, compartilhe e ajude essa mensagem a chegar a mais números de pessoas possível. É com muita alegria que estamos aqui. E vamos já para o assunto do vídeo que estamos trazendo agora para todos nós. Então, hoje, nesses estudos de escolas iniciáticas do passado, esses estudos iniciáticos, o hinduísmo, aqui trazemos sempre os objetivos dos nossos estudos para que nós não percamos de vista o porquê que nós estamos estudando. Então, é estudar esses conceitos iniciáticos em grupo, nosso primeiro objetivo. O segundo é trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Essa aqui é a nossa agenda dos encontros que já ocorreram. Esse vídeo ele é decorrente do encontro 14 do dia 1º do 10, que estudamos o canto 14 do livro O Bhagavad Gita. E para dar início às nossas reflexões e trazer um ambiente místico a essas reflexões, sempre trazemos esse provérbio hindu que diz: a árvore não prova a doçura dos próprios frutos, o rio não bebe suas próprias ondas, as nuvens não despejam água sobre si mesma, a força dos bons deve ser usada para benefício de todos. A tradução que estamos utilizando nos nossos estudos é desse livro, e já entramos aqui no canto 14, que tem o título A Distinção entre as três qualidades primárias. Diz o Senhor Bendito no verso 1 do canto 14: proclamei mais uma vez o conhecimento sem par, melhor dos conhecimentos, por meio do qual todos sábios alcançarão a mais excelsa perfeição. O Krishna já nos alerta aqui no primeiro verso que o que ele está trazendo são meios para que nós possamos alcançar essa perfeição relativa, essa ascensão, essa transcendência espiritual. O verso 2, tendo recorrido a esse conhecimento e alcançado a entidade comigo, quer dizer, com Krishna, com Deus, eles não nascem de novo, nem sequer momento de uma nova criação, nem tampouco teme a dissolução do cosmos. Então, aqueles que já compreendem essa identidade de Deus, que já está ali aconchegado com Deus, eles não têm a necessidade de nascer. É muito interessante, porque é alinhado aos preceitos espíritas, né, do grau de ascensão, da escala evolutiva dos espíritos, que nós vamos chegar um dia nessa escala superior de espíritos puros e espíritos crísticos, e não precisaremos reencarnar mais, desde que não queiramos. Então, assim, há a possibilidade de reencarnar? É óbvio, de reencarnar é óbvio que sim, mas não há obrigatoriedade. Então, é o que aconteceu aqui, segundo a crença espírita, que aconteceu com Jesus. Ele não precisava reencarnar, mas ele veio por escolha própria. No verso 3, o grande fundamento universal é meu útero,
nele eu planto o feto, desse vem o nascimento de todos os seres, ó descendente de Bharata. Então, lembrando aqui esse epiteto, quer dizer, esse apelido, né, que Krishna utilizava para falar de Arjuna, que é os descendentes de Bharata, porque Arjuna é um descendente aí dos Bharatas, né, dessa tradicional família védica hinduísta lá do início, né, de toda essa tradição. E ele vem falar sobre esse fundamento universal sendo um útero, quer dizer, sendo onde é criado as coisas, né? Então, fazemos uma correlação com o fluido cósmico universal, que o Espiritismo traz também, essa energia, onde que todas as coisas, né, são decorrentes dessa energia, mas, conforme os preceitos espíritas, também há necessidade da energia criadora de Deus e, do mesmo modo aqui nessa tradição, Krishna, Deus, né, para a tradição védica, tradição hinduísta, ele planta ali, né, tem o útero, né, quer dizer, a energia fundamental ou fluido cósmico universal, mas tem que ter ali a semente divina. Então, a gente também entende dessa mesma maneira, conforme está trazido aqui no Bhagavad Gita, no verso 4 do canto 14. Quaisquer que sejam as formas que nascem em qualquer útero, ó filho de Kunti, o grande fundamento universal é o útero dessas formas, e eu sou o Pai que fornece a semente. Então, de novo, a gente já veio falando isso no verso passado, e nesse ele reitera essa ideia que essa energia que a tradição aqui chama de fundamento universal, ela é a base de toda a criação, mas precisa daquela semente divina, né? O Pai Criador, tal qual acreditamos nas tradições também espíritas. E no verso 5 ele vai entrar nessas três qualidades primárias. Ele começa com sátua, rajas e tamas. Então, em outras maneiras de falar, né, alguns falam sativa, rajas e tamas. Eu já também ouvi sátua, raja e tamas. Eu acho que sátua fica uma pronúncia mais legal. E eu vou utilizar sátua, raja e tamas. As três qualidades primárias nascidas do cosmos aprisionam, acriolham ao corpo a imutável essência incorpórea, o Dein, ó Arjuna dos braços fortes. Dentre elas, sátua, por ser imaculada, é luminosa e sem mal. A criolha, porém, quer dizer, aprisiona mesmo assim pelo apego sutil à alegria e pelo apego ao conhecimento, ó anaga. Então a gente vê aqui que sátua, né, dentre as três qualidades primárias, sátua, raja e tama, sátua, ela é imaculada, ela não tem ali uma mancha, né? Ela não tem algo de errado, ela é luminosa, mas mesmo ela sendo imaculada e luminosa, ela aprisiona, acriolha, acrilhoa, acrilhoa. Então ela prende. Por quê? Pelo sutil apego na alegria e no conhecimento. Ó, anaga. Anaga é o piteto também, é uma forma de falar que significa aquele que não tem pecado, aquele que não tem culpa, sem pecado, sem culpa. Então, ele está chamando Arjuna de sem pecado e sem culpa. No verso 7, ele diz o seguinte: estejais cientes de que rajas têm a natureza da paixão, sendo produzida pela sede e pelo apego. Acrilhoa a essência incorpórea, ó filho de Cante, pelo apego à ação. Então, se sátua ele é luminoso, ele não tem mácula, é imaculado, é luminoso, mas mesmo assim ele prende, ele nos aprisiona pelo sutil, né? Pelo sutil ali desejo da alegria, que nem está trazendo aqui
e pelo apego ao conhecimento, já em Rajas, não, ele já é a paixão. E a natureza da paixão, que não é a paixão de amor, que nem a gente vê em romance. Paixão quer dizer que são os nossos desejos. Então, ele vai nos aprisionando pelo desejo, né? Pelo apego à ação, quer dizer, estou apegado àquilo que eu estou fazendo e o resultado daquilo que eu estou fazendo eu também me apego. Isso é aqueles que têm a natureza rajas, as qualidades primárias. Mas, no verso 8, mas estejais ciente de que tamas nasce da ignorância espiritual. Então, ó, sátua, ela é imaculada, luminosa. Né? Rajas, tem a paixão ali, tem, né, os desejos. E tamas é da ignorância. Enganando todas as essências incorpóreas, ela acrilhoa, ó, descendente de Bharata, pela desatenção e pela indolência e pelo sono. Quer dizer, eu estou distraído ali, vivendo como se fosse algo, né, indiferente, tanto faz como tanto fez, vou vivendo, ou a gente pode também usar, né, aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, então eu vou deixando a vida me levar, meio desatento, indolente, meio sonolento, não prestando atenção em nada. Essas são as características daqueles que estão vivendo numa qualidade tamásica, né, dos tamas. Muito bem, no verso 9, ele acrescenta: tátua prende a pessoa à alegria. Nós já falamos isso lá, né? A sutileza de uma alegria ali, eu vou ficar ali preso. E aí me considera, né? Quando, mesmo eu estando em sátua, uma qualidade que é imaculada e luminosa, ainda vai me prendendo, porque eu vou ficando ali alegre com aquela situação. Rajas também prende pela ação. E tamas velando o conhecimento, prende a desatenção e ao desinteresse, a desatenção, ó descendente de Bharata. No verso 10, quando Rajas e Tamas são subjugados por Sattva, subjugadas, Sattva se torna forte. Então, pelo que eu estou interpretando aqui nos ensinamentos de Krishna, nós temos Sattva, Raja e Tamas. Então, quando Rajas e Tamas são subjugados, o que sobressai? O que fica mais forte? Sattva. Assim também ocorre com Rajas, quando Sattva e Tamas são subjugadas, bem como com Tamas, quando Sattva e Rajas são subjugadas. Quando a luminosidade, que é conhecimento, surge em todos os portões desse corpo, o yoga quais, deve saber, deve saber que sátua aumentou. A cobiça, verso 12, a atividade, o empreendimento de ações egoístas, a inquietude e o desejo, estas nascem de rajas, quando ela aumenta. Então, quando eu estou em sátua, eu estou luminoso, com uma luminosidade, que aqui é como se fosse o conhecimento. Então, quando eu busco o conhecimento, vai surgindo em todos os portões do corpo, a gente já viu, né? Questão desses portões, dos sentidos do nosso corpo, é quando vai aumentando o sattva. Para eu aumentar sattva, tem que estar luminoso, tem que estar com conhecimento. No verso 12, ele fala que quando a cobiça, a atividade e o empreendimento de ações egoístas, o desejo, a inquietude, vai aumentando rajas. No verso 13, a ausência de luminosidade e a inatividade, bem como a desatenção, e também o engano, estas nascem de tamas quando ela aumenta. Ó, Urunandana, verso 14, mas se aquele que traja o corpo como uma veste vai para a dissolução
da sua esposa, ou seja, morre, quando o sattva tiver aumentado, entra nos mundos imaculados do conhecimento supremo. Então, se eu estou vibrando, se eu estou com a qualidade primária, sattva, luminoso, com conhecimento, e aí chega a minha morte e eu vou entrar nos mundos imaculados do conhecimento. Se aquele que está no corpo, traz o corpo, encontra a dissolução, ou seja, a morte, quando o rajas predomina, ele nasce entre os apegados à ação. Do mesmo modo, se aquele que traz o corpo se dissolve, ou seja, morre, quando em tamas, prevalece, ele nasce em úteros iludidos. Então, aqui vem falando muito da nossa ligação, né? Da nossa sintonia, em qual das energias eu estou vibrando, em sattva, em rajas ou em tamas. E decorrente de cada uma, eu vou estar ligado a um nascimento conectado com esse tipo de energia que eu estou vibrando, sattva, tamas ou rajas. No verso 16, o fruto da ação bem feita, segundo dizem, é imaculada e tem a natureza de sattva, mas o fruto de rajas é o sofrimento e o fruto de tamas é a ignorância. Então, a ação bem feita sai de sattva, o sofrimento é de rajas e a ignorância é de tamas. O verso 17. De sattva nasce o conhecimento, e de rajas a cobiça, ao passo que a desatenção, o engano e também a ignorância nascem de tamas. Está complementando o que a gente vem falando. No verso 18, os que repousam em sattva ascendem, os rajásicos permanecem no meio e os tamásicos estabelecem no modo mais baixo das qualidades primárias e caem. Então, a gente está vendo aqui que há específicos também vibrações de acordo com o que nós estamos vibrando. Eu quero dar uma acendida, ser melhor, então eu vou estar vibrando uma sintonia de sattva, fazendo todas aquelas buscando conhecimento, me iluminando, né? Sattva é ligado a isso, iluminação, conhecimento. Rajas é os desejos, as paixões, né? As paixões terrenas. E aí o que acontece? Se eu estiver vibrando em rajas, eu vou permanecer no meio. E se eu estiver em tamásico, quer dizer, ignorância, escuridão, praticando as coisas, né, de maneira a atrapalhar as pessoas, etc., isso vai fazer que eu caia nessa mais baixo nível das qualidades primárias. No verso 19, quando o rishi, ou vidente, ou seja, o aspecto da mente que é a testemunha de todas as coisas, vê que não há nenhum outro agente senão as qualidades primárias, e quando toma ciência daquilo que está além das qualidades primárias, ele alcança o meu estado de ser. No verso 20, continua Krishna, transcendendo essas três qualidades primárias que produz o corpo, a essência incorpórea de In, livre do nascimento, da morte, da velhice e do sofrimento, adquire a imortalidade. Bem interessante esse verso 20, porque ele vai falando que para a gente poder adquirir a imortalidade, né, os preceitos hinduístas e espíritas e cristãos, todos nós acreditamos na imortalidade, né? Não morreremos, vive, morre, né? Nasce, cresce, morre e acaba. Não, permanece a imortalidade. Mas esse termo aqui, imortalidade, é como se ele não precisasse reencarnar mais, né? Então ele vai adquirir a imortalidade sem precisar passar aqui pelo nascimento, pela velhice, pelo sofrimento. Porque quando a gente encarna, não tem como. Encarnou, o sofrimento vem
de alguma maneira, alguma dor, né? Dor de cabeça, dor nas articulações, o corpo reage dessa forma. Quer dizer, para a gente ficar livre do sofrimento, nós temos que buscar a nossa transcendência a esses três qualidades primárias, mesmo sátua, que é luminoso e conhecimento. Então, a tradição fala assim, nem sátua, você tem que transcender as qualidades, tem que ir além das qualidades primárias para poder adquirir essa imortalidade. Aí no verso 21, Arjuna diz, mediante quais sinais deve ser reconhecido aquele que transcende essas qualidades primárias ao Senhor? Qual é a sua conduta? Como passa além dessas três qualidades primárias? Por quê? Porque a Arjuna já entendeu que para ele poder sair desse ciclo de nascer, crescer, morrer, nascer, né, de nascimento em nascimento, ele precisa transcender as qualidades primárias, e aí ele já questiona, né, Krishna, e aí? Como que reconhece? O que eu tenho que fazer com isso? E Krishna diz, no verso 22, a iluminação, a atividade e a ilusão, quando elas surgem, ele não as odeia. Quando cessam, ele não as deseja, ó filho de Pano. Então, aqui ele está de novo trazendo uma dualidade, né? Quando acontece qualquer coisa, a iluminação, ou é uma ação, né, uma atividade, ou uma ilusão, nada disso que vai surgindo no meio, a gente nem fica tão mal e nem fica tão bem quando ela cessa. Quer dizer, eu nem quero e nem odeio, eu apenas vivencio o aqui e o agora. No verso 23, ele diz: que aquele que se senta como uma pessoa indiferente não é perturbado pelas qualidades primárias. As qualidades primárias giram por impulso próprio, assim pensa aquele que se mantém à parte e não se move. Então, quando ele fala assim, se senta indiferente, não é questão que não é uma indiferença que tanto faz como tanto fez, e sim é aquilo, essas qualidades primárias que está, né, sendo movidas por impulsos próprios, isso não vai me afetar, independentemente do que aconteça. Eu não vou deixar ser afetado por isso. Eu não vou mudar o meu estado, né, de espírito, não vou mudar minha energia. É isso que Krishna está falando aqui nesse verso 23. No verso 24 do canto 14, ele continua, é o mesmo no prazer. Então, ele está explicando como que vai ser reconhecido essa pessoa que transcende a qualidade primária. Cara, ele está ali, né, indiferente naquele sentido de isso não vai me afetar, não importa quais sejam essas circunstâncias, dessas qualidades primárias, e ele continua aqui no 24. É o mesmo no prazer e na dor, autossuficiente, o mesmo em relação a um torrão de terra, a uma pedra, a um objeto de ouro, igual diante das coisas queridas e desagradáveis, firme e igual diante do louvor ou da censura a ele dirigida. Ele continua igual na honra e na desonra, igual diante dos amigos e inimigos, renunciando a todos os empreendimentos de um tal homem, se diz que transcendeu as qualidades primárias, Gunatita. Então a gente percebe que para transcender essas qualidades primárias, eu preciso agir com equanimidade, né? Então, essa equanimidade que a tradição vem falando é eu ficar nesse estado independente do que aconteça. No verso 26, e aquele que ser a mim como um infalível, yoga da devoção, tendo transcendido essas qualidades primárias, está apto a se tornar o fundamento universal. Olha o que Krishna vem dizendo aqui, e é muito alinhado aos pensamentos aqui do Espiritismo. Né? Então, aquele que conseguir transcender, que for devoto, que for infalível nessa devoção, que transcende, ele está apto a ajudar na formação das coisas. Lembrando que o fundamento universal, ele é a base da criação de todas as coisas aqui na tradição. Então, seria como se ele chegasse a um estado crístico, que a gente chama aqui dentro
das tradições espíritas, um co-criador das coisas, um co-criador de Deus, um auxiliar de Deus na sua criação. É muito alinhado com o que a gente pensa dentro do Espiritismo. E no último verso desse canto, pois eu próprio sou o alicerce do fundamento universal, do imortal e do imutável, da lei eterna e da alegria singular. E aí a gente chega ao final desse canto. Refletindo sobre esses ensinamentos de Krishna, eu fiz uma pontuação de algumas coisas, né, que são interessantes a gente tentar observar em nós. Então, é saber identificar as qualidades primárias em nós, entender como se subjugar essas qualidades, transformar essas qualidades e transcender as qualidades, indo se transformando num novo homem. Então, preciso me deixar, né, o homem velho e se transformar num homem novo, aquele homem que vai buscar a transcendência e os graus superiores da escala de desenvolvimento do espírito. Fazendo um entendimento aqui para os hebreus nesse versículo, tentando trazer uma correlação, no livro dos Provérbios, capítulo 14, verso 11, a casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Bem legal essas analogias aqui do Velho Testamento, né, no livro de Provérbios, que está falando que você pode ter uma casa maravilhosa, mas se você for ímpio, quer dizer, não seguir aí os preceitos, não ser uma pessoa ética, não seguir os estatutos das escrituras, mesmo tendo uma casa, ela vai desaparecer. Mas a gente pode fazer uma tenda simples. Se nós fomos retos, né, isso vai ser que vai florescer no decorrer dos tempos. No livro de Números, verso 14, capítulo 14, versículo 41, mas Moisés disse: por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Então, para eu prosperar, eu preciso não quebrar esses ensinamentos, essas leis, esses estatutos, essas escrituras divinas que nós estamos recebendo de geração em geração. Na parte do cristão, aqui representado pelo Novo Testamento, carta aos Efésios, capítulo 4, verso 24, eu vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Então, para a gente ser né, eu preciso me revestir de um novo homem, utilizando a verdadeira santidade e a justiça de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 28. Nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós exatamente um novo homem sois em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, para Paulo de Tarso, nós temos que nos transformar nesse novo homem. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 10. E vos revisteis de novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, dos auxiliares, dos vegetais e da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionado. A gente vê aqui que vai falar um pouquinho dessa evolução, dessa ascendência, né? Nós vamos progredindo nessa marcha. O exercício prático para o estudo desse canto foi: identifico em mim quais as 3 qualidades primárias eu gravito mais. É uma sugestão, né, para quando a gente estiver
lendo, estudando esse verso, a gente vê qual que eu estou ali mais, né? Qual das três, sátua, rajas, tamas, qual que eu estou vibrando mais, aonde que eu estou grafitando, ficando mais tempo ali exercendo ou vibrando nessas três qualidades primárias, nesses três tipos de atitude, de energia, de pensamento. O próximo vídeo, o próximo encontro será o canto 15, o Yoga da Suprema Pessoa, e a nossa sugestão aqui para quando estivermos estudando esse canto, esse capítulo, a gente refletir, consigo absorver ou sentir as energias benéficas enviadas por Deus? E é isso aí, gente. Meu agradecimento profundo por estar aqui acompanhando mais um vídeo do projeto Nas Pegadas de Paulo. É com muita alegria que sempre estamos aqui. Desejo que os ensinamentos que Krishna trouxe, as reflexões que fomos fazendo durante esse vídeo, possam nos servir no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Minha gratidão, meu muito obrigado pela atenção de todos, que todos nós possamos ficar na paz de Deus e que Jesus sempre possa abençoar os nossos esforços. Até o próximo vídeo. Hare Krishna. Tchau, pessoal. Muito obrigado.